Você tem a necessidade de o tempo todo fazer tudo correto, tá certa, fazer tudo perfeito, e quando você comete um pequeno erro, você fica se remoendo, fica triste, fica chateada, e às vezes se sente um lixo de pessoa. Então, eu acredito que esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre esse complexo de perfeição que pode ter alguma origem na nossa relação com as nossas mães e com os nossos pais, de às vezes ter muita cobrança na infância, a gente acaba projetando isso para a vida adulta. Então, ó, deixe o seu like nesse vídeo e, se puder, compartilhe com outras mulheres. Nós vamos discutir o primeiro capítulo desse livro, O Complexo de Perfeição. Além das ideias desse livro, eu também vou implementar com outras ideias da psicologia positiva e da psicologia cognitiva comportamental. Meu nome é Jéssica Fair, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos, também tenho pós-graduação em saúde mental e mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora em saúde mental também. Eu vou começar lendo um trecho que eu achei super interessante. Eu acho que todas nós, mulheres, já sentimos esse sentimento de frustração em algum momento da nossa vida. Ela era possuída por uma compulsiva necessidade de se aperfeiçoar. E ela sentia uma raiva permanente, porque ela não se considerava adequada de jeito nenhum, do jeito que ela era. Isso é tão interessante, né? Porque a gente sempre fica nesse conflito, como se nunca fosse boa o suficiente. Por mais que você se aperfeiçoe, por mais que você faça formações e tenha mais e mais títulos, sempre vem esse sentimento de não ser boa o suficiente, não ser adequada, e quando alguém faz uma mínima crítica ao seu trabalho, você pega e capta aquela crítica e pensa assim, ah, realmente eu não sou boa, realmente eu sou péssima, eu cheguei até aqui por um truque de sorte, né? Foi uma sorte eu ter chegado até aqui, e não foi o meu real mérito estar aqui onde eu estou, né? E a pessoa desconsidera toda a trajetória profissional dela, tudo que ela já fez até agora, e ela tem a tendência a supervalorizar aquele erro, em vez de considerar, ok, eu sou um ser humano, eu posso errar, eu posso falhar, eu posso me equivocar, e tá tudo bem, né? Eu vou lá e peço desculpa e tudo bem. Só que às vezes, nesses casos, né, com essas mulheres, você vê que ela pega aquele erro e ela traz para si com um peso da culpa, mas um peso tão grande da culpa que isso faz ela ficar remoendo e revivendo aquele erro de uma forma até cruel, assim, né? Se a gente for parar para analisar mais profundamente, até uma forma cruel dela se tratar. Então, é interessante, se você se identificar com isso, né, que você entenda que todas nós vamos cometer erros e equívocos, e que isso faz parte de ser humano, e tá tudo bem. Tá tudo bem cometer erros. E o importante é o que você aprende com aqueles erros, e não você ficar remoendo o mesmo erro, se sentindo culpada e ineficiente. E aí, quando a mulher está experienciando a maternidade, esses sentimentos acabam vindo de uma forma muito mais intensa, né? Porque, infelizmente, né, a gente ainda tem a cultura da maternidade, está muito sobrecarregada em cima da mãe, muito mais em cima da mãe do que está em cima do pai, né? E acaba que isso gera na mulher muitas culpas, muitas pressões sociais, né? Muitas cobranças, que às vezes ela de fato tem, às vezes ela imagina que tem. E quando a filha já fica um pouco mais velha, né, e tem que lidar com tudo isso, ela até fala um trecho que eu achei muito interessante, assim, que é uma fala de uma cliente, né, que a minha mãe é minha melhor amiga, mas também é uma criança, que às vezes a mulher nessa fase mais velha, ela tem comportamentos, né, ela tem sentimentos mesmo, às vezes mais infantilizados, tem comportamentos mais infantilizados, e isso é interessante que se analise, assim, né? Geralmente são mulheres que às vezes não fazem terapia, né, que não trabalham as próprias questões, e elas têm na filha como se a filha fosse esse suporte, assim, né? Tanto é que é muito comum eu ouvir isso na terapia, de às vezes falar assim, nossa, mas a minha filha é tão madura, minha filha é muito mais madura que eu, minha filha me dá conselhos que eu não esperava que ela fosse dar, mas isso, assim, a gente pode olhar
de um certo aspecto como sendo positivo, mas me chama muita atenção, assim, por que que essa criança, né, ou essa adolescente teve que amadurecer tão rápido, tão antes da fase, né? Às vezes é porque a mãe ainda tem essa postura mais infantilizada, tem essa postura de pedir autorização, né, de esperar alguém legitimar as próprias ações. Então é interessante a gente sempre analisar, assim. E se você estiver vivendo isso, o que que é legal você fazer? Primeiro, começar um processo de terapia para que você trabalhe as suas questões e não fique esperando que a sua filha tenha uma postura madura para lidar com seus problemas, né? Aí entra assim, a filho, filho, marido, né? Outras pessoas, às vezes a gente fica colocando os nossos problemas, as nossas cargas emocionais nos ombros de outras pessoas. E o ideal é que a gente não faça isso, né? O ideal é que você pegue e trabalhe as próprias questões. É a diferença assim, de alguém ir lá e resolver o nosso problema e a pessoa ser suporte para o nosso problema. Então, seu marido, seu filho, a sua filha, eles podem ser suporte, pode ter uma pessoa que te escuta, que te dá alguma opinião, mas quem tem que tomar ação, né? Quem tem que ir lá e pôr a mão na massa e resolver é sempre você. E a gente tem essa ilusão, né? Porque eu tenho essa pessoa, aí eu me torno capaz de resolver os meus problemas. Ou porque eu tenho esse auxílio, porque eu tenho essa filha que é tão madura, né? Então, a partir do suporte dela, do auxílio, do ombro amigo dela, eu consigo resolver. Mas isso, assim, a gente tem que sempre, pensando na estrutura familiar como um todo, a gente sempre tem que pensar, assim, por que que essa criança amadurece de uma forma tão rápida, né? E toda vez que uma criança ou uma adolescente está amadurecendo de uma forma muito rápida, geralmente é porque a gente está colocando muito mais pressão, muito mais obrigações que ela não deveria fazer de acordo com a idade que ela tem. Nessas situações que a gente vai ver aqueles casos de competição entre mãe e filha, né? Às vezes, se a mãe está divorciada e vai para balada junto com a filha, aí tem a competição assim de ficar com os amigos da filha, alguma coisa assim, né? Eu sei que parece casos mais extremos, mas isso é muito comum de acontecer, inclusive, né? Porque a competição assim de parecer jovem, de ter comportamentos mais joviais, mais imaturos às vezes, né? Então é importante assim que essa mulher ela investigue por que que ela está entrando nessa competição, assim, por que que ela está entendendo que ela tem que se comparar com a filha o tempo todo, né? Porque a filha está em outra fase, né? A filha tem outra idade, está em outra fase de vida. Então ela não precisa competir com a filha, assim, ela não precisa ter as mesmas experiências, fazer as mesmas coisas, ter que fazer tudo junto, né? E a gente tem que lembrar, assim, é muito bom quando mãe e filha têm relação de amiga, de poder falar as coisas uma para outra, isso é muito positivo. Mas a mãe, ela não pode sair desse papel de mãe, né? Mesmo que ela tenha um diálogo aberto, que ela consiga falar livremente com a filha, né? E abertamente com a filha, ela ainda é a mãe. Então, ela tem que desempenhar, né? Ela desempenha esse papel de mãe. Não que ela tem que desempenhar, mas ela desempenha esse papel de mãe. Então, assim, quando a mãe começa a querer ser muito amiga da filha, né, e ter a relação muito baseada só em amizade, esquece do papel dela de mãe, ela acaba entrando num limbo, assim, né, numa situação muito complicada, porque ela quer ser amiga, mas ela não pode corrigir. Ela quer fazer as mesmas experiências da filha, mas ela também tem outras experiências de vida, tem mais maturidade, tem mais idade, tem mais experiências. Então, às vezes, coisas que a filha gostaria de fazer, que são erros, né? Ou comportamentos normais daquela idade, a filha acaba que não faz, ou fica inibida, ou fica, né, se sentindo policiada de fazer aquilo, porque a mãe está lá. Ou às vezes a mãe não viveu tudo aquilo, aí quer viver tudo junto com a filha. Tá vendo como é que as relações meio que se confundem? Assim, uma coisa é você ter um bom relacionamento com a sua filha, que a gente até pode chamar de um relacionamento de amizade, né? De você poder falar livremente, sua filha poder falar livremente, mas é importante você entender que você não é amiga, assim, amiga da mesma idade da sua filha, né? Amiga de colégio, amiga
de universidade, que você ainda é a mãe dela. Então, você pode ter uma relação de amizade, mas é importante que tenha esses papéis separados, né? Senão a filha começa a sentir isso, né? Ela é minha mãe, mas na verdade ela é uma criança, assim, ela é minha mãe, mas eu que tenho que vigiar ela na festa, eu que tenho que controlar o tanto que ela bebe, eu que tenho que controlar onde que ela tá, porque senão ela desaparece. E aí essa filha, ela acaba tendo que amadurecer mais cedo, né, e não ter essas experiências da idade, que eram as experiências que seriam para ela estar vivendo, e não a mãe estar vivendo, né? Aí talvez você esteja ouvindo essa parte pensando assim, nossa, Jéssica, mas que cruel, né? Essa mulher, ela deveria aproveitar a vida, curtir a vida e tal. Mas se eu explicar assim claramente o que eu quero dizer, né? Não é que essa mulher, por exemplo, se ela não teve essas experiências na adolescência, né, na vida adulta e tal, eu não acho que ela não deveria viver aquilo, né? Eu acho que ela pode se permitir viver, não tem problema nenhum, assim, ela pode se permitir viver qualquer experiência que ela queira, né? Mas o que eu falo, o que eu acho que é importante ficar marcado, é quando essa mulher que já é mais adulta, né, que já é mais madura, ela passa a ter comportamentos infantilizados, ela passa a ter comportamentos de adolescente. E ela faz isso justamente porque ela quer ou competir com a filha ou viver experiências que ela não viveu. E aí é importante que ela olhe isso na terapia, assim, que ela trabalhe isso em terapia, né? Que ela pode viver todas essas experiências que ela quer viver, né? Que isso é permitido para ela, né? Se ela quer viver, ela tem que viver aquilo, mas que ela pode fazer isso de uma maneira assim mais saudável para ela, que não gere atrito nessa relação de mãe e filha, que ela não tem que entrar nesse papel de competir com a filha, né? É isso que eu queria dizer, assim, eu acho que é importante esse ponto ficar bem frisado, né? Não é que ela não possa viver, ela pode viver todas essas experiências, mas se ela entende que ela tem que viver isso para competir com a filha, a gente percebe que tem algum equívoco aí na relação de mãe e filha. Um outro conflito que essa mulher também pode vivenciar, quando ela entra nessa relação, assim, eu quero ser amiga da minha filha, eu quero ter as mesmas experiências que ela está tendo, né? Eu quero viver as mesmas coisas que ela está vivendo, é que acaba assim, como o papel, ela meio que desprende desse papel de mãe, quer ser amiga da filha, né, e quer ter as mesmas vivências e as mesmas experiências, ela acaba que entra num conflito, como que eu não sou, que eu sou mãe e sou amiga, e como que eu imponho limites. Então eu percebo assim que esse ponto é um ponto muito delicado, assim, né, que eu acho que é importante assim ela deixar claro que ela quer ter uma boa relação com a filha, que ela quer ter um diálogo aberto, assertivo, honesto, né? Que a filha possa vir falar tudo que ela quiser e que ela possa também falar as coisas que ela está sentindo, mas que na relação, os pais geralmente são essas pessoas que nos colocam limites, né? São essas pessoas que nos orientam, são essas pessoas que falam: olha, isso aqui está muito, ou você está fazendo isso, isso não está sendo bom para você, ou tal comportamento não está sendo legal. Se você quiser ajuda, eu posso te ajudar, eu posso procurar uma ajuda especializada, né? Eu posso procurar alguma terapia para você fazer. E os pais são essas pessoas que geralmente nos auxiliam a entender os nossos limites, né? Nos auxiliam para que a gente crie os nossos limites. Mas aí agora, quando o pai e a mãe às vezes estão meio perdidos, né? Ou estão querendo viver essas experiências que não viveram, ou estão com muitos conflitos, eles acabam não auxiliando direito os filhos nessa criação de limites. Então, os filhos ficam sem limites e os pais, às vezes, também, né? E aí, por que que é importante a gente criar, né, ensinar os filhos a respeitar os próprios limites? Porque, às vezes, quando eles vão para a vida adulta, eles vão sem essa noção mesmo, né? De limites para tudo, assim, né? Por exemplo, limites do tanto que eles podem gastar, limites do tanto que eles podem beber para não passar mal, né? Para não se colocar em alguma situação de perigo, né? Então, aprender os nossos limites é importante para a nossa vida, né? Tanto para a nossa vida, assim, enquanto a gente ainda é adolescente, mas é fundamental para a nossa vida adulta. É importante você ter a consciência e perceber os seus limites, porque toda vez que a gente ultrapassa os nossos limites, a tendência é que a gente tenha alguma dor e sofrimento em função disso. Então, nesse momento, quando a mãe quer ser a mãe legal o tempo todo, ela entra nesse conflito.
conflito, né? Como que eu sou a mãe legal, mas eu sou a mãe que corrige? Como que eu sou a mãe legal, mas eu estou colocando limites? Eu estou falando com a minha filha que ela não pode fazer isso, ou com meu filho que ele não pode fazer isso. Tá vendo como é que vai gerando esse conflito? E aí a gente tem que lembrar assim que educar um outro ser humano, você não vai ser legal o tempo todo, né? Você não vai falar sim o tempo todo, você não vai aplaudir o comportamento daquela pessoa o tempo todo, porque educar significa também entender e ensinar a pessoa sobre os limites, né? Ensinar sobre valores, que ela possa, né, criar, ter um pensamento mais crítico e criar para si o que seria bom ou não para ela, né? E aí, no meio desses conflitos todos, né, geralmente as mulheres começam a se questionar, e ela até coloca algumas perguntas aqui no livro, que eu vou ler para vocês, eu acho que seria interessante, assim, vocês pensarem, refletirem e responderem também. Ela fala isso, né? Que às vezes a gente se queixa sempre de estar trabalhando muito e de não ser suficientemente recompensada, porque geralmente a gente se doa muito mais do que nós estamos recebendo, né? Então tem sempre esse desequilíbrio, né? Ou se doa muito para o filho, não recebe, entende que não está recebendo amor suficiente, ou reconhecimento, ou carinho, ou atenção suficiente, ou para o relacionamento, ou para o trabalho, né? E aí a remuneração financeira às vezes não fica compatível. Então, todo mundo que está sentindo que está nessa ideia de desequilíbrio, seria interessante fazer essas três perguntas. Ó, a primeira, onde está o prazer em tudo isso? Assim, onde que, por exemplo, se você vê que você está fazendo no excesso, da onde que vem esse prazer? Vem no trabalhar demais, no trabalhar até exaustão e falar assim, nossa, eu trabalhei muito, mas eu consegui entregar. Nossa, eu fiquei não sei quantas horas sem dormir, mas está pronto, né? Ou onde que vem o prazer dessa situação? De, às vezes, por exemplo, quem tem um relacionamento mais conflituoso, que parece que vai terminar e vai voltar e tal, aquela confusão, e às vezes o prazer vem, essa pessoa falou que vai manter o relacionamento, pelo menos nesse final de semana, pelo menos nesse dia, assim. Que aí relacionamentos muito conflituosos, a gente acaba tendo prazer na migalha, né? Começa a ter prazer no pouco de afeto que às vezes a gente recebe. E na relação com os filhos, onde que está o prazer, né? De, às vezes a colega da filha falar assim, nossa, sua mãe é tão legal, sua mãe parece que tem a mesma idade que a gente, né? Ou a sua mãe, né? Que mãe legal que você tem, onde que está o prazer nesse excesso, né? Então, isso que é importante analisar. E até isso que eu falei da relação de mãe e filha, eu acho que o que tem que ficar marcado do que eu falei é esse excesso, né? Da mãe, às vezes, é excesso de querer ser amiga em tudo com a filha, né? Excesso de querer fazer tudo. E é aí que a gente percebe que está numa relação mais disfuncional. E aí, agora, a segunda pergunta que ela coloca, né? Por que, mesmo com esse excesso e tendo esse pouco prazer, por que eu ainda me sinto insegura? Então, é importante você se perguntar, né? Por que que você se sente insegura? Com que relação que você se sente insegura? Com que situação, né? Por que que está vindo esse sentimento de insegurança? E a terceira pergunta, né? Por que nunca acredito estar obtendo um verdadeiro reconhecimento? Essa pergunta é muito interessante, porque se a gente sempre está almejando mais e mais e mais e mais e mais, acaba que você sempre fica na falta e você sempre entende que você não está fazendo o suficiente. Isso, infelizmente, é um problema de nós, mulheres modernas, né, que estamos sempre fazendo várias atividades, né, sempre pegando muitas coisas para fazer e a gente acaba caindo nesse equívoco, né, nesse conflito de estar fazendo muitas coisas, não está dando conta de fazer tudo, então a gente sempre fica assim capenga, né? Sempre fica dependendo de alguma coisa, porque aí você vai termina uma atividade, mas você tem mais 9 para fazer, né? Aí você fica sempre nessa emergência, assim, né? Sempre está fazendo muita coisa, tem que fazer muita coisa correndo, muitas atividades correndo, e esse reconhecimento às vezes nunca vem, porque como você está sempre se entupindo de atividades, você sempre está na falta. Então nunca chega um ponto que você fala assim, nossa, agora estou satisfeita com o meu trabalho, agora eu fiz tudo que eu queria fazer. Porque se você tinha 10 coisas para fazer e você fez 9,
Aí, no que você terminou essas 9, você colocou mais 20. Então, você sempre fica sobrecarregada, né? Você sempre fica tarefada. E esse reconhecimento, às vezes, nunca vem. E é importante também a gente analisar se a gente está buscando esse reconhecimento no externo, né? No nosso chefe, falar assim, ah, parabéns, você fez seu trabalho direito, no parceiro, nos filhos, né? Ah, os meus filhos vão perceber o tanto que eu me sacrifico por eles, né? Eles vão ver o tanto que eu faço por eles. E às vezes é até uma receita certa para frustração, porque infelizmente ainda tem muitos filhos que têm a ideia assim que tudo que esses sacrifícios que os pais fazem são obrigações. Então assim, se o filho entende que tudo isso que você faz para ele, né, tudo que você paga, de aula de natação, inglês, esportes, né, tudo que você faz pelo filho, se ele olha isso e fala assim, ah, é obrigação do meu pai e da minha mãe fazer isso, é o mínimo que eles podem fazer, já que eles estão ausentes, já que eles não me compreendem, já que eles não têm essa presença, né? Não estão presentes o tempo todo. Então, assim, se o filho entende que isso é uma obrigação, não chega um limite do que os pais podem fazer, sabe? Os pais têm que pegar e fazer cada vez mais, porque se é uma obrigação, cada vez o filho demanda mais. E aí, esse tipo de relação a gente tem que começar a se questionar, porque geralmente não são relações baseadas no afeto, né? São relações baseadas no ter. Então, meu pai tem que comprar mais coisas, tem que me dar muitas coisas, e aí, no que ele me dá essas coisas, eu vou demandando cada vez mais, porque eu entendo que isso é obrigação, né? Aí fica sempre essa relação, assim, que não é baseado no relacionamento mesmo, né? Em ter um relacionamento saudável, em querer estar com aquela pessoa, né, em ter um afeto mesmo, mas fica um relacionamento baseado em comprar coisas, em proporcionar coisas, e aí a gente percebe que talvez seja interessante reavaliar esse comportamento, né? E principalmente os pais explicarem para os filhos que não é obrigação deles prover tudo isso, mas que eles se esforçam para prover tudo isso, né? Que eles querem prover e que o filho pode reconhecer esse esforço, né? E valorizar esse esforço. Tem mais uma parte que eu gostaria de ler para vocês que me tocou muito, eu achei assim muito, muito bonita e muito interessante mesmo, né? Que ela fala sobre autoestima. Porque às vezes a gente não consegue manter uma constância na nossa autoestima, né? Aí ela escreve aqui: queremos tudo, secretamente ansiamos por pairar nas alturas, voar, possuir o mundo. Existe, porém, nos nossos sonhos uma grandeza oculta que nos amedronta, que é o que eu falei, né? Às vezes a pessoa quer, e aí quando ela chega perto de conseguir aquilo, ela fala assim, ah, foi uma sorte, ou eu não sou boa o suficiente, ou eu não sou capaz de ter isso tudo que eu batalhei tanto, eu não sou capaz de manter isso tudo que eu batalhei tanto para conquistar, né? Então, quando ela chega perto de ter aquilo, justamente por tanto esforço, né? Ela fica amedrontada, com medo de perder, com medo de alguém perceber que ela não é boa o suficiente, né? Então, é muito interessante a gente pensar sobre esses medos, sobre esses conflitos. E aí ela ainda continua, né? Não sabemos se o objeto dos nossos anseios é real ou uma fantasia infantil de onipotência, em virtude da qual logo seremos sumariamente repreendidas. Somos incapazes de manter um nível constante de autoestima. Tá vendo? Quando ela escreve aqui, né, sumariamente repreendidos, como se fosse uma fantasia, eu, pelo menos, né, interpretei isso aqui como sendo a síndrome da impostora, né? Quando a pessoa percebe que ela tem aquilo e ela pensa assim, ah, nossa, eu consegui, ou eu estou perto de conseguir, mas será que é só uma fantasia? Será que eu nunca vou conseguir aquilo porque aquilo é muito bom para mim? Ou se ela está perto de conseguir, ela imagina que ela não vai conseguir porque ela não é boa o suficiente, ou se ela conseguiu, ela pensa que ela não vai conseguir manter. E aí, por isso, ela nunca tem um bom nível, né? Um nível saudável e constante de autoestima. Nesse aspecto, né, de não ter um nível suficiente de autoestima, ela também complementa aqui no livro, né? Que às vezes, quando a gente fica
desejando esse apoio do externo, né? Desejando esse reconhecimento do externo, você passa a se sentir não suficientemente adequada, interessante, atraente, e a gente sempre sente vergonha de quem nós somos, que parece assim que o tempo todo como se você estivesse desempenhando um papel, assim, né? Aí eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu tenho que mostrar que nada me abala, eu tenho que mostrar para o outro que eu tenho resposta para tudo, né? Que eu sou onipotente, né? Que eu não tenho problemas nenhum. E aí, assim, fica sempre esse conflito, né? Por isso que é muito mais interessante você ter uma postura real, uma postura humana, né? Ah, eu não sei determinada coisa, mas eu posso estudar e aprender, e aprimorar nesse aspecto. Ou me desculpe, eu errei e me equivoquei aqui, tá tudo bem, né? Faz parte do ser humano errar, falhar, não saber que postura tomar em todas as situações. E a gente pode, inclusive, até falar isso com os nossos filhos, né? De falar assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude, eu fiz o melhor que eu sabia fazer naquela situação. Se não foi o melhor, você me desculpa, mas eu estou aprendendo também, né? Como que nós duas, né, nós enquanto família, podemos construir agora uma melhor forma de agir, uma melhor forma de se comportar, né? E às vezes isso é muito comum acontecer com os pais, né? Que às vezes os pais querem dar para os filhos tudo que eles não tiveram. Então eles começam a atrapalhar enlouquecidamente, né? Quero proporcionar para o meu filho uma aula de inglês, uma natação, um esporte, uma, né? Tudo que eu não tive, eu quero que meu filho tenha, uma experiência de viagem, e às vezes ele trabalha muito e falta presença mesmo, né? Falta estar ali, falta estar junto. E se a gente comete esses equívocos, tá tudo bem, a gente também pode chegar para o filho e falar assim: olha, isso aqui eu achei que você precisasse, isso aqui eu achei que eu tinha que te proporcionar, mas agora a gente pode construir um outro tipo de relacionamento, né? A gente pode trabalhar esse ponto e ir construindo o que seria melhor para a nossa relação daqui para frente. Eu acho que essa imagem, né, que os pais às vezes proporcionam para o filho, assim, essa imagem de eu tenho todas as respostas, eu sei tudo, eu sou sua mãe, por isso que você tem que fazer isso, ou eu tenho mais experiência de vida, por isso que você tem que fazer, acaba que isso é uma resposta muito superficial, assim. E é interessante sentar com o filho, conversar e analisar as possibilidades, e ver assim, tá, você pode fazer isso, ok. E isso tem qual consequência? Ou você também pode fazer aquilo, né? Às vezes esse pensamento dual, assim, bom, ruim, certo, errado, sim ou não, né? Isso não mostra as possibilidades que tem. E é importante também a gente ensinar os nossos filhos a desenvolver esse pensamento crítico, né? Ah, você pode escolher esse caminho. Qual que é a consequência desse caminho? Ou você pode escolher ou esse, né? Quais são as possibilidades que você tem nessa situação? E geralmente as situações têm muito mais possibilidades do que a gente pensa, né? E para finalizar, né, esse aspecto que ela abordou da autoestima, ela fala que chegamos então a uma situação paradoxal, em que temos dinheiro, status, e nos preocupamos extremamente em parecer bem, sem contudo estar satisfeita conosco mesmas. Passamos a nos apoiar nesses símbolos artificiais para negar e compensar nossos sentimentos de inferioridade. Então, quanto mais a nossa autoestima está prejudicada, né? Quanto mais a nossa autoestima está baixa mesmo, você vê que a pessoa precisa cada vez ter mais dessas coisas para aparentar estar bem, mas consigo mesma ela não se sente bem, né? Então, cada vez ela tem que ter mais coisas. Aí, no próximo capítulo, a gente vai abordar também um pouco do consumismo, né? Então, cada vez ela tem que comprar mais coisas, ela tem que estar mais elegante, mais bonita, mais jovem, tem que ter mais status, então, cada vez ela tem que alcançar mais cargos na carreira, mais conquistas na carreira, né? E aí todo esse sentimento de inferioridade, de baixa estima, né, de não estar bem na própria pele, de não estar bem consigo mesma, ela tenta compensar com esses excessos. Então, no próximo capítulo, a gente aborda isso com mais profundidade. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Então, deixe seu like e, se puder, compartilhe com outras mulheres. Até o próximo.